Então vamos lá. Vamos falar primeiro da cédula rural pignoratícia. Pignoratícia por quê? Porque a garantia da cédula rural pignoratícia é um bem móvel ou um semovente. Ou seja, é uma colheitadeira, é um trator, é um animal, é alguma coisa desse estilo. Cuidado, porque alguns bens que compõem a propriedade rural são fixos e esses não podem servir de garantia numa cédula rural pignoratícia, como, por exemplo, a edificação da fazenda, que eles são bens que são fixos, não podem ser tirados, assim como os celeiros, tudo faz parte da fazenda. Então, mas os pivô não, os pivô podem ser removíveis, né? Então eles podem fazer parte. Motores geradores, né? Poços artesianos são fixos, não podem, né? Então qualquer tipo de bem que possa ser retirado, que possa ser removido, né? Sendo móveis ou semoventes, podem ser a garantia da cédula rural pignoratícia. Essa garantia na cédula você vai dizer, tem que dizer em que local que ela se encontra, se é numa fazenda, claro, mas o nome da fazenda, em que lugar que essa fazenda está localizada. Lembrando que após dar esse bem como garantia para o banco, o devedor não pode removê-lo de uma fazenda para outra sem dar ciência ao banco de que virá fazê-lo. Na prática acontece muito, né? Notoriamente com semoventes, onde os semoventes são retirados da fazenda sem dar qualquer satisfação para o credor. Eu tenho um caso muito curioso, mas infelizmente o nosso tempo não me permite listar e contar essa história com detalhes para vocês. Mas um certo candidato a prefeito de uma pequena cidade se juntou com o, o o gerente do Banco do Brasil na cidade, e eles saíram fazendo campanha, e o gerente, o rapaz candidato a prefeito, levou a tiracolo o gerente do banco, que oferecia esse crédito para todos os agricultores que quisessem pegar, inclusive dando a eles dando a possibilidade de dar como garantia ramas de mandioca, manivas, né? Não a mandioca, mas aquele talo da mandioca que você utiliza para replantar a mandioca, né? É claro que ao final da história nós tínhamos lá no banco mais de 300 processos, todos eles de pessoas que não iam pagar o banco, porque a não ser aqueles que deram como garantia, né, o imóvel, mas aí é outra qualidade de cédula rural, né? Então, cédula rural pignoratícia, a garantia é um bem móvel ou semovente. Cédula rural hipotecária. Neste caso, a pessoa interessada no crédito dá como garantia um imóvel, né? Geralmente a própria fazenda onde está se plantando, onde vai se plantar o cultivo do bem. Lembrando que a cédula também pode ser para criação de bicho, né? Pode ser para... A única exigência da cédula rural é que você especifique lá que a utilidade do título é rural, é uma utilidade rural, quer seja escultura, quer seja para criação de gado, quer seja para plantação, né? Então você precisa ali definir. E aí, neste caso, a pessoa foi lá e deu como garantia a fazenda, não deu semovente. Então, no primeiro exemplo, que nós utilizamos o Márcio como exemplo, o Márcio foi lá e deu como garantia 50 cabeças de gado. Aí era uma cédula rural pignoratícia. Aqui não. Aqui o Márcio foi lá e deu a própria fazenda como garantia. Então agora a cédula rural é uma cédula rural hipotecária. Os outros requisitos são iguais. O terceiro tipo de cédula rural é cédula rural pignoratícia e hipotecária. Agora o Márcio deu como garantia os maquinários da fazenda. Cuidado, não confunda maquinário com maquinismo, tá? Maquinário é tudo aquilo que são bens móveis. Maquinismo é aquilo que está fixado lá dentro da fazenda.
Então o Márcio foi lá, deu maquinários como garantia, deu gado como garantia, deu a fazenda como garantia. Então o banco agora está feliz, porque o banco tem dois tipos de garantia. O banco tem uma garantia de bens móveis ou semoventes e o banco tem uma garantia de um bem imóvel. Ou seja, são duas garantias que o Márcio deu para o banco. Então aqui você tem uma cédula rural ignoratícia e hipotecária. Por último, a nota de crédito rural. A nota de crédito rural não tem garantia real, né? A garantia é pessoal. E aí você tem o que? Você precisa de um avalista. Neste último caso, quem está de boa é o Márcio, porque o Márcio não deu nenhuma garantia real. Ele foi lá, pediu o compadre Bruno dele para ser o seu avalista. E o compadre Bruno foi avalista dele. E depois vai ter que pagar, né, Bruno? Então, a nota de crédito rural é a própria lavoura que vai garantir, ou um avalista, né? Com a pessoa que foi aval. Nós temos neste grupo aí, desses 300 e tantos processos que nós tivemos lá no banco, tinha alguns que era nota de crédito rural. Gente, nota de crédito rural, o banco não tem garantia nenhuma, porque a garantia é o bem que ainda vai se plantar, tá? E aí, quer dizer, você nem sabe se vai dar certo. O banco hoje tem horror de fazer nota de crédito rural, muito pouco o banco vai fazer isso, para muito pouca gente, né? Porque é o tipo de empréstimo que não tem garantia real. Olha, quem faz muito isso é o Banco do Nordeste para a agricultura familiar, tá? Lá faz muito nota de crédito rural. Por quê? Porque é pouco, gente. É 10 mil, é 8 mil. Então, quer dizer, se o banco perder esse dinheiro, não é um valor tão grande assim, né? Então, e a pessoa também não tem com que, por exemplo, quem está no projeto de assentamento, como é que vai dar como garantia? Ele vai dar o que como garantia? Só se for a família dele, né? Porque a terra dele é o INCRA, é do INCRA. Ele não tem propriedade da terra ainda. Bens móveis e semoventes ele não tem para dar como garantia. Então a única coisa que ele tem lá para dar como garantia é uma nota de crédito rural, né? A própria lavoura que ele vai plantar. Às vezes funciona assim, assentado fica como avalista do outro, e daí? Vai adiantar? Se um não tem, o outro menos, né? Então, na verdade, essas notas de crédito rurais geralmente são dadas para pequenas operações, onde o banco, se a pessoa não pagar, o prejuízo do banco será menor, né? Bom, resumindo então, nós temos aqui os 4 títulos de crédito rural e nós temos aqui o cartão de crédito. Estou disponibilizando hoje também pelo AVEF uma avaliação seriada sobre acerca das duplicatas. Então, na próxima semana, amanhã vocês estão dispensados de aula virtual, não vou dar aula virtual amanhã, vocês terão essa aula de amanhã para assistir esses vídeos e para fazer a atividade que eu acabei de mandar, que eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês pelo AVEF, né? E aí, a semana que vem, a gente se encontra de novo e até lá, um abraço para vocês.